Agora continua de zoião, sabe por quê? Porque no dia 6 de maio foi aniversário da Lei de Regulamentação da Previdência Social e agora, no dia 11, vai ser o aniversário da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Pensando nisso, a gente antecipou a série sobre planejamento previdenciário e nesse 5º episódio, o especialista em direito previdenciário, Felipe Salata, vai explicar pra gente a diferença entre os programas e projetos oferecidos pelo governo federal aos cidadãos brasileiros. PIS, NIS, PASEP, NIT, com foco na aposentadoria. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde! Muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos aí tentar explicar um pouquinho mais para o pessoal que nos assiste sobre aposentadoria e essas siglas aí. Esse monte de siglas. Um monte de sigla. Ainda eu coloco o FGTS e NIS, né? Então, todos se relacionam. Começar por ele? Vamos colocar o que é o FGTS? O FGTS ele é um Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Trabalhador. Ele foi criado mais ou menos em 1967, era de forma facultativa, né? O trabalhador optava, trabalhador aí com registro em carteira optava ou não, e a partir de 88 ficou obrigatório. Mas essa obrigação de depositar é uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Mensalmente é depositado 8% do salário do trabalhador. E quem tem essa obrigação é o empregador. É ele que faz aí esse depósito e não é um desconto do salário como contribuição previdenciária. Então o FGTS ele foi criado de uma forma de proteger o trabalhador em uma demissão sem justa causa, por exemplo, que fica ali formando esse fundo para ele utilizar em alguns períodos de dificuldade da vida, né? Como, por exemplo, uma demissão involuntária. E aí ele tem algo depositado. E quem pode sacar esse FGTS? A demissão sem justa causa, involuntária, em casos de doenças graves e quando se aposenta também. Quando a pessoa se aposenta, ela pode sacar fundo de garantia. Para comprar a casa própria também. Então tem algumas hipóteses que pode ser sacado aí esse fundo de garantia. Fundo de garantia. E geralmente isso vai acontecer enquanto você está empregado. Isso, quando está empregado. Né, o primeiro emprego, a gente vai falar de PIS, normalmente ele é criado, que é o Programa de Integração Social. É um programa social que foi criado e normalmente ele é vinculado como NIS, NIT ao nosso CPF. E é utilizado nessas horas, o PIS é utilizado aí para FGTS, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o PIS. Né? E o FGTS, para fins de aposentadoria, o que ele pode ajudar? Normalmente no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o principal documento que o INSS utiliza para conceder os benefícios aos segurados. Né? O Cadastro Oficial Nacional, às vezes, ele tem ali um vínculo empregatício faltando ou algum salário não informado. E aí o extrato analítico do FGTS pode aí ser usado como documento comprobatório para informar um vínculo faltante. E aí pode presencialmente numa agência da Caixa Econômica Federal ou pela internet. Hoje dá para tirar o extrato analítico do FGTS. Que legal, então realmente tem todas as informações ali, então se faltou, você tem ali direto. E é importante acompanhar se a empresa que faz, como empregador que faz esse recolhimento, esse depósito, né, nessa conta vinculada, é importante acompanhar na Caixa Econômica se realmente estão sendo feitos corretamente. Boa. Então vamos agora para o PIS. O que é o PIS? O PIS, Programa de Integração Social, ele é criado normalmente no primeiro emprego, né, na iniciativa privada. Então ele é utilizado também, como vimos, no FGTS, para abono anual, 13º e seguro-desemprego. Então é sempre importante ter o PIS em mãos, como conseguir o PIS também. Normalmente está lá na carteira de trabalho, tem um cartãozinho escrito PIS ou PASEP, que a gente vai comentar. Carimbadinho, grampeadinho, No cartão cidadão, né? Ou pode até ter uma agência bancária do Banco do Brasil ou alguma Caixa Econômica Federal, que pelo número do CPF eles vão puxar ali o número do PIS. Tá? Então o PIS serve para isso, é bom estar com o PIS em dia, né, certinho, para receber aí esses benefícios. E geralmente quando a gente fala PIS, a gente parece que já faz uma frase só. A gente fala PIS-PASEP. São iguais, mas diferentes, é isso? Eles são bem parecidos. É que o PASEP, ele é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Então a diferença que tem é que é do funcionário do setor público, mas é também uma criação de um fundo.
Então, a única diferença aqui é que o PIS é iniciativa privada, né, ali no primeiro emprego, e o PASEP no serviço público. Quando a pessoa troca, por exemplo, eu trabalhava numa empresa privada, mas depois passou num concurso público, por exemplo, troca o número ou não? Não, normalmente permanece o mesmo número. Assim como acontece no NIS, no NIT, são bem parecidas as finalidades, né? Mas são diferentes. Então, o NIS. O NIS é o número de identificação social. Quem pode ter... para que serve o NIS? Para receber benefício do governo federal. Algum benefício social, como, por exemplo, o Bolsa Família. Né? Então, quem já tem PIS, normalmente vai ser o mesmo número também de NIS. De NIS. De NIS, identificação social. Quem nunca teve carteira registrada, né? Quem nunca foi trabalhador aí formal na iniciativa privada, vai criar o NIS. E depois que tiver o primeiro emprego com registro em carteira de trabalho, vai aproveitar esse mesmo número. Então, eles são bem parecidos, finalidade diferente. O NIS só utilizado aí para benefícios sociais, né? E o NIT? O NIT é o número de identificação do trabalhador. Ele é mais relacionado para a contribuição previdenciária, porque o NIT, ele também, assim como o PIS, as informações, entram no CNIS, que é um documento muito importante, né, gente? É o documento que o INSS vai nos aposentar, ele vai considerar as informações que estão lá, sociais. Então, o NIT, a diferença do PIS é que o NIT, como autônomo, se ele nunca trabalhou também, ele vai até o INSS fazer uma inscrição como autônomo. E não é só o trabalhador autônomo, o segurado facultativo, que já vimos em episódios anteriores, ele também pode fazer a inscrição, é aquele que não tem nenhuma atividade remunerada, mas facultativamente ele opta por recolher para a Previdência Social, está coberto ali para receber algum tipo de benefício. Então, quando ele faz essa inscrição, gera esse número de NIT. Se ele for para a iniciativa privada, também vai ser o mesmo número do PIS. Mas por que é importante saber desses números, né? Normalmente, quando se troca de emprego, pode ser que, como o empregador que faz ali a comunicação para a Caixa Econômica Federal, criar conta vinculada do FGTS, cria outro número de PIS. Ou quando a pessoa passa a recolher como autônomo, cria um outro número de NIT. E as informações todas vinculadas a esse número acabam não entrando no CNIS. E não vem a informação para a pessoa se aposentar depois. Por isso a importância do planejamento previdenciário. No planejamento previdenciário, tudo isso é identificado para a pessoa não ter nenhum prejuízo, né? Sanar todas as irregularidades para não ter nenhuma surpresa desagradável na hora que se aposentar. E tem um requerimento lá no portal do INSS que é de unificação de NITs. Então pode ser que no CNIS a pessoa tenha contribuído 30 anos e só entrou algumas contribuições ali de 5 anos que estavam num PIS. No outro NIT dela como autônomo não entrou nenhum. Então tem que fazer essa vinculação, porque senão o INSS não vai considerar. Nossa, que importante isso. Sim. E porque senão você vai não vai conseguir aposentar, você não vai conseguir ver essa documentação toda, vai ter que recuperar todos esses dados. Exatamente, acontece vai dar trabalho, bastante. Muito trabalho, porque nem sempre as pessoas vão ter o mesmo emprego, né? Acontece exatamente isso. Comecei numa empresa privada e depois passei como num concurso público. Gostei. Felipe, conte pra gente. Se as pessoas em casa falam assim, mas eu não sei como é que eu acho esses números, porque a gente falou que pode geralmente estar na carteira de trabalho. Também pelo aplicativo a gente consegue, ou pelo menos fazer esse extrato do FGTS, dá pra gente também fazer tudo por lá? Consegue achar esses números todos? Consegue. Primeira tentativa dá pra fazer no Caixa Tem, também dá pra fazer pelo próprio portal do meu INSS, quando a gente baixa nosso CNIS, ou também tem ali Meu Cadastro, vai aparecer lá no final, quando baixarem no arquivo PDF, todos os números de NIS, NIT, e aparece o principal e o secundário. Por que secundário? Justamente porque às vezes foi criado um outro. Né? Eu já vi casos aí com até 6. Né? Nossa, porque conforme vai mudando toda hora também? Por exemplo, de trabalho? Não deveria, mas pode acontecer. Teve um segurado uma vez que ele me mandou o CNIS dele, tinha a informação só de 1 ano e meio de contribuição. E ele já tinha passado com alguns profissionais, ninguém conseguia aposentá-lo, ele já estava com 67 anos. E aí, quando eu consegui fazer todo esse trabalho junto com o INSS, de unificar esses NITs dele, ele tinha mais de 35 anos de tempo de contribuição. Já podia ter se aposentado há muito tempo. Há muito tempo. E ele não conseguia por conta disso.
Então, por isso que é muito importante. Gente, fiquem atentos nessas informações. A gente tem algumas perguntas, algumas não, são várias, Vamos tá? lá. Vai ter aqui um dia que você vai vir aqui só para responder pergunta. Bem assim. Da aposentadoria e da previdência. Então Tá. a gente vai fazer para você. Pode ser, Léo? Vamos fazer algumas perguntinhas para ele. Pode Vamos lá, Léo. vamos lá. Sandra de Curitiba, tenho 48 anos de idade, 5 anos de contribuição. Posso me aposentar aos 62 anos? Obrigado, Sandra. Sandra, você pode se continuar contribuindo, né? Porque hoje a aposentadoria por idade para a mulher é aos 62 anos. Como vimos em alguns blocos anteriores, precisa de 15 anos de tempo de contribuição. Então, como ela só tem 5 anos, ela vai precisar contribuir por mais 10 anos, validamente, para conseguir se aposentar aí por idade. Boa. Ele vai estar na idade ainda, né? Ela está com 48, vai dar tempo tranquilo. Vamos para a próxima. Vamos lá, tem mais uma. Ivone de Boituva. Meu esposo é funcionário público, tem 62 anos e quase 37 de contribuição. Sua aposentadoria será integral? Obrigado, Ivone. Boa tarde, Ivone. Para responder sua pergunta, eu precisaria de muitos minutos aqui, porque envolve vários requisitos por estar também no serviço público. Mas vai depender muito. Se esses 37 anos de tempo de contribuição do seu marido, né? Se ele for no serviço público e ele tiver entrado no serviço público antes de 2003, a gente pode até falar de paridade e integralidade. Então, teriam que ver esse tempo de contribuição, porque muitas vezes acaba unindo o tempo do INSS, da iniciativa privada, com o serviço público. Então, depende muito de quando ele ingressou no serviço público. Boa, vamos para mais uma. Mais uma pergunta. Fagnani, de Sorocaba, que nome bonito. Boa tarde, doutor Felipe. Se começar a pagar aos 18 anos e contribuir por 35 anos, teria mais ou menos 53 anos para se aposentar. Ou é necessário pagar mais 12 anos para completar os 65 anos de idade? Obrigado pela pergunta. Ótima pergunta, Fagnani. Depende também. Para aposentadoria por idade, para o homem é os 65 anos, para a mulher os 62 anos. Para ambos precisa de 15 anos de tempo de contribuição. Salvo se a pessoa começar a recolher agora aos 18 anos, ela vai ter que ter aí, tem um coeficiente de cálculo, né? Quanto mais se contribui, maior vai ser o valor da aposentadoria. Então, se tiver os 15 anos, vai conseguir. Para o homem agora vão ser 20 anos, né, de tempo de contribuição. Mas ele vai conseguir se aposentar quando tiver 53 anos, já vai ter todo esse tempo de contribuição, 35 anos. Se for pelo salário mínimo, as contribuições, esses 15 anos, vai receber uma aposentadoria de um salário mínimo, né? Se tiver aí esses anos aí de contribuição, 15 anos pelo menos. Mas se for por um valor maior, quanto mais contribuir, melhor, né? Porque tem esse coeficiente de cálculo. Tira a média do salário de benefício, que hoje é 100% de todas as contribuições desde julho de 94. Tirando essa média, é um coeficiente que começa a 60%. 2% a mais por ano de contribuição acima de 20. Né? Então, se ele tem 35 anos de contribuição nesse exemplo, ele vai multiplicar aí 15 vezes 2 e vai somar aí esses 60%. Então, o coeficiente vai ser muito maior e aí ele vai ter uma aposentadoria já com valor bem maior, se for contribuições acima do salário mínimo. Que legal. Dá um nó, viu? Difícil, Nossa, né? Dá um nó na cabeça. Ele vai fazendo a conta e fala, 2 aqui, entendi. Mas por isso que a gente precisa de um profissional, por isso que a gente precisa ficar atento na nossa documentação, se tá tudo certo, na carteira de trabalho. E a gente fazer isso de uma forma antecipada, pra gente não sofrer no momento, né? Com certeza. Ai, Felipe, seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Eu acho que é uma das séries que a gente acertou muito aqui, que as pessoas participam muito. A gente ainda tem mais um monte de pergunta e a gente espera a sua volta. Tá bom. Sei que você vai ficar papai, né? Sim. Ai, que gostoso. Tá Quanto vindo tempo? O segundo filho agora. Segundo filho? É, o Lorenzo. Ai, que lindo. E aí ele vem mais ou menos em setembro. E a minha sócia, um beijo para ela, doutora Daniele Scharf, está gestante agora e me ajuda demais, né, no escritório. Então, legal. A gente está preparando aí o escritório para essa licença dela tranquila também. Então, a gente está organizando a casa lá. Mas eu retorno assim que possível. Com certeza. Muito obrigada. Muita saúde para sua família, Muito viu, obrigado. doutor? Coisa boa. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @salatacharf.
_ADV de advogado. O telefone é o 11 99774 2126 e o site salatachef.com.br. Ô, coisa boa, viu? A família do...